Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e eu estou aqui hoje, depois de um tempo aí, para trazer um novo relato para vocês que eu recebi há pouco tempo, então tá fresquinho, ainda não li. Eu já imprimi direto, a correria tem sido grande, para honra e glória do Senhor. Fiquei uns dias sem gravar vídeo aqui porque aconteceu a formação em terapeutas ontem, então agora eu estou já me preparando para a próxima turma. Se você já teve a confirmação de Deus para você vir fazer o curso comigo, nós estamos indo para a 5ª turma e as inscrições já estão abertas. E até o dia 15 de julho você vai conseguir fazer sua inscrição com o valor do curso, que está o mesmo desde a 2ª turma. E a partir do dia 15 nós vamos ter um ajuste nesse valor, ok? E outra coisa que eu também quero falar para vocês, o livro, a pré-venda já está acontecendo, o evento presencial no Brasil também terá online. São muitas novidades que estão acontecendo aqui no canal e eu espero que vocês possam fazer parte disso junto comigo. Continuem buscando, continuem firmes. Logo teremos um novo projeto em relação à terapia, né? Sempre que dá a gente também faz terapia em grupo e eu aviso vocês lá no grupo. Se vocês ainda não estão no grupo, entra aqui. Abaixo tem o link. Então essas são as novidades especiais que eu tenho para vocês hoje e principalmente a mais nova de todas, que é a formação em terapeutas. Abri a turma agora para agosto, primeiro dia de aula, dia 22 de agosto, era para ser só em março do ano que vem, mas tem tantas pessoas me chamando, pedindo para fazer uma turma ainda esse ano, que eu decidi abrir essa turma nova ainda esse ano. Então começa dia 22 de agosto. São terças e sextas, nós temos aulas das 19 às 22 horas e ali eu vou estar juntinho com vocês, esclarecendo dúvidas, respondendo perguntas. A gente tem prática entre nós. É uma coisa assim maravilhosa do Senhor, que só você vivendo para você saber o que é. Quem já passou pelo curso, lá no meu website vocês podem dar uma olhadinha, tem alguns testemunhos, eu vou estar colocando outros em breve. Lá tem todo o acesso para vocês poderem encontrar o material que a gente tem disponível. E é isso, gente. A imersão presencial está acontecendo no dia 26 de julho, vai ser em Campinas. E se você não tem como estar lá conosco, eu abri essa exceção também, algo que Deus proporcionou para nós, de colocar online também, porque eu sei que tem pessoas que vão estar longe, que não tem condições ainda de estar participando lá juntinho, mas quem vai estar lá pertinho, juntinho comigo, gente, se preparem que eu vou dar um abraço em vocês, vamos tirar fotos, o livro eu vou poder entregar em mãos para vocês e eu quero saber de vocês qual o relato desse livro que mais tocou e transformou a sua vida. Inclusive, lá, mais novidade, gente, eu já ia esquecendo, no dia do evento eu vou estar lendo um relato do livro. Eu vou dar esse gostinho ali para vocês de um dos relatos do livro. Eu vou estar lendo esse relato ao vivo e a cores para vocês que estiverem lá presencialmente. Quem estiver online vai acompanhar junto com a gente. Foi algo que Deus colocou no meu coração. E outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é que eu vou estar sorteando 4 cursos. 2 para quem estiver online e 2 para quem estiver lá presencial. Todas as turmas Deus me dá um limite de pessoas, que normalmente são 5 pessoas que eu faço sorteio para vir participar do curso. Então nós vamos ter 4 nessa imersão, 2 online e 2 presencial. E você que já pode fazer tua inscrição, faz, me chama no privado, porque eu dou opção de fazer tanto por Pix, quanto também pelo website. Vocês podem fazer por cartão direto com eles. É até mais fácil para mim, mas se você não tem cartão, não tem crédito, pode me chamar que eu faço por Pix. E se você tem condições de pagar à vista, tem um desconto bem especial, tá bom? Vamos ao relato de hoje, gente, são tantas emoções. Ela começa dizendo assim: a paz do Senhor Jesus, e ela escreve assim, bonita. Obrigada, obrigada pelo carinho, pelo elogio. E ela fala o nome dela, e eu não vou citar aqui, lógico, mas ela disse, pode me chamar de Tama. Sou moradora, e ela fala a cidade, que não preciso citar, vou colocar aqui, sou moradora do Brasil, sou brasileira, tenho 42 anos, sou cristã, e ela põe assim, give 10, né, as mãozinhas, e lidero um grupo de mulheres pela misericórdia de Deus. Sou casada com o Lobo Bom, e ela pôs em letra maiúscula, Lobo Bom, e ela põe aquela risadinha, o emoji assim, risada esquisita aqui, e ela diz há 8 anos, não é Lobo Bom não, né? Ela quis dizer, né, meio brincando aqui. Ela diz que descobriu o canal há uns 3 meses. Ela diz mais ou menos uns 3 meses, não me lembro exatamente como foi.
Só sei que de fato foi um despertar da minha consciência. Yes, yes, yes! Glória a Deus! Mais uma, gente! Celebramos! E ela continua. Cris, não sou muito boa com as palavras, mas vou tentar ser o mais clara possível aqui. E ela põe entre parênteses, amo o seu jeitinho de se expressar ao ler os relatos, sua risada é contagiante, sempre ouço os relatos de fone de ouvido e me pego dando risadas com seus comentários. Linda, eu também. Eu dou risada comigo mesma, gente. E é verdade, isso tudo que você falou, eu fico muito feliz que agrada a você o meu jeitinho de ser, né? Deus me fez assim e eu me aceito assim, me amo assim e amo ouvir os comentários também de vocês em relação a isso. A gente tem que rir hoje, né, do que um dia nos fez chorar, porque o nosso Deus, a nossa alegria vem dele, né? E aí, continuando. Então eu decidi deixar aqui o meu relato e fazer parte desse movimento que tanto tem ajudado pessoas. Yes! Gostei da atitude, posicionamento, mulher sábia. E ela diz, vamos lá? E põe 3 pontos de interrogação. Preparadas? Preparadas? Vamos lá! Parte 1. Ela fala, minha infância. Sou a mais velha de 4 irmãos, somos de uma família bem humilde, fomos criados, meu irmão e eu, por meu padrasto. E ela põe entre parênteses um nome, não sei se ela mudou, então eu vou mudar só para garantir. O nome dele vai ser César. Ok? Deixa eu até anotar, porque depois eu esqueço os nomes que eu invento. Vão rindo aí já. E ela fala, um homem que me ensinou a amá-lo e odiá-lo também. Eita, forte isso aqui, hein? Um homem que me ensinou a amá-lo e a odiá-lo também. E ela destaca, Cris, éramos pobres, mas por um tempo fomos felizes. Chamávamos ele de pai. A vida não era fácil, mas ele era uma boa referência. E ela diz, minha mãe era bem imatura, não cuidava muito bem da casa, não demonstrava amor e deixando com o Paulo, nosso padrasto, a responsabilidade de cuidar de nós e nos educar. Olha isso. Ela nunca interferiu em nada. Hoje eu entendo, ela não podia nos dar o que não recebeu. E ela pergunta, né? Põe um ponto de interrogação. Isso aqui dá pra gente analisar. Porque assim, gente, eu não recebi algumas coisas e não é por isso que eu não posso dar. Tá entendendo? Não é sempre que você apanha que você vai seguir batendo nos outros, porque foi o que eu aprendi, o que eu recebi, então eu vou dar o que eu recebi e aprendi. Não, uma vez que você sabe que aquilo não é legal, a escolha é nossa de seguir ou não aquele caminho. Então, não dá pra justificar muita coisa. No caso dela como mãe, não justifica que porque ela não deu amor pra vocês, porque talvez ela não tenha recebido. Não é bem assim, né? Mas vamos lá. Nunca passamos fome, mas falta das coisas sim. César sempre foi trabalhador, de segunda a sexta tínhamos uma rotina. Já nos finais de semana a chapa esquentava, ele bebia e ficava violento com a minha mãe. Era mulherengo, se transformava. Olha aí, uma mãe, né? Não muito presente. Enfim, uma mãe também complicada e aí um padrasto que também já vimos aí que tem umas coisas esquisitas. E ela falou, teve uma madrugada fria depois de agredir a minha mãe, o César nos tirou da cama e nos colocou pra fora de casa. E ela fala, mulher, passamos a noite na rua, minha mãe, meus irmãos menores e eu. Nunca esqueci desse episódio. Cruel, hein? E no dia seguinte me lembro como se fosse hoje, minha mãe na casa da minha avó pedindo para morarmos com ela e ela, minha avó, a orientando a voltar para casa com a frase, se está ruim com ele, pior será sem ele. Meu Deus, também com uma mãe dessa, né, que não aceita filhos netos. Quem é pior aí? Me diz. Só Deus na causa. E ela fala, passado algum tempo eu já era uma mocinha. Cris, perguntei para minha mãe por que suportava viver aquela vida. E ela me respondeu que aguentava viver daquele jeito porque tinha filhos pequenos. Nunca me conformei com essa resposta. No meio de tantas idas e vindas, já não admirava mais aquele padrasto. A minha mãe, eu só sabia que não queria ser igual a ela quando crescesse. Tá vendo? Olha aí a sua escolha. Você escolheu ser alguém diferente para a glória do Senhor, não seguir o mesmo caminho e não deixar com que isso corrompesse o seu coração. E o que você falou aqui é muito forte, né? A justificativa dela é suportar por causa de vocês que eram filhos pequenos. Nada justifica. E sabe o que faz? Faz os filhos ainda se sentirem responsáveis pelo sofrimento dessa mãe, né? E aí agora ela vai para a parte 2, adolescência.
Aos 15 anos, já muito envolvida com a igreja, gostava de vigílias, e ela põe entre parênteses culto da madrugada. Subia montes, vivia em consagração, o tempo era muito bom. Ela falou, tempo bom. Era regente do grupo jovem, e ela põe entre parênteses mocidade da igreja. Minha referência agora era o pastor. E ela diz, vamos chamá-lo de Saul. Ah, esse nome aí eu vou deixar, eu gostei, já vi que é forte. E ela põe entre parênteses, começou bem e terminou mal. O narcisista é assim, parece que é bom, mas não é. E ela fala, absolutamente toda a minha base cristã foi Saul que me ensinou. Pra mim era Deus no céu e Saul na terra. E ela põe entre parênteses, coitada de mim. Aí, narcisista religioso. E ela vai agora pra parte, a vida adulta. Gente, a parte 2, a adolescência foi o que marcou, foi isso. Envolvida com a igreja, era regente do grupo jovem e a referência era o pastor, o tal Saul. Ela vai contar mais. Parte 3, vida adulta. Aí ela fala, mulher, pega um café e senta. KKKKK. Eu não sou muito de café, eu gosto do café gelado de vez em quando aqui do Starbucks, que é viciante o negócio, gente, mas eu tento me controlar. Nem água eu tenho aqui hoje, mas tudo bem. Você aí que tá na sua casa, corre lá, pega um café, senta que o negócio é forte. E ela coloca KKKKK. E ela continua, aos 16 anos, uma dessas idas e vindas da igreja, meu varão, ela escreve varão em letra maiúscula, ela põe entre parênteses, era como se referia a um pretendente da época, e ela põe me avistou. E ela fala, Cris, sempre fui cheinha, uma cheinha bonitinha, sabe? Bem distribuída, peitos fartos, sem barriga, perna grossa e bumbum avantajado. Porém a igreja que eu servia na época era muito rígida. As mulheres tinham que se vestir com vestido de uma só cor, longo nas pernas e nos braços. E havia uma costureira da igreja que confeccionava todos os vestidos. E um dia estava virando uma rua quando o varão avistou o final do vestido passando. Ai meu Deus, e ela põe 4 emojis gargalhando. Eu gostava de lavar os vestidos e estender separados. E ela põe entre parênteses, amo estender roupas até hoje. E como o varão me viu de costas, não deu para saber que era a dona do vestido. Quem era, né, a dona do vestido? Meu Deus, essa era a história da minha vida. Você acredita que ele não viu onde eu entrei, mas foi andando pela rua que me viu até que avistou os vestidos na corda e, sem pensar 2 vezes, bateu palmas no portão e adivinha quem foi atender o varão? Ela falou, a varoa que vos fala. Eu amo esse humor. Ai, você é divertida. Aí ela fala, mulher, pensa num homem desprovido de beleza. Ela fala, feio mesmo. Era o varão. E ela continua, mas o que tinha de feio, tinha de cheiroso, bem vestido, firme nas palavras, galante, determinado. Tipo homem de verdade, sabe? É a máscara de homem perfeito. Eu tive um sociopata que eu conto aqui pra vocês, gente do céu, se vocês veem a foto dele, é que eu amava, eu achava que amava, eu achava ele lindo, maravilhoso, mas não era não. Se eu visse na rua, eu não ia nem olhar. E ela continua, Cris, eu não o amava. Gostava de ser a moça pobre que Deus havia abençoado com um bom homem de Deus. Fui pedida em casamento na praça com flores, aliança e um homão ajoelhado. E ela fala a coisa mais linda, Cris, eu era virgem e morria de medo de fazer qualquer besteira e quando Jesus voltasse mostrar no telão. Aí ela põe entre parênteses, até banho frio no inverno tomava com medo da vergonha que passaria se Deus mostrasse no telão que não tomei banho porque estava frio. Ai gente, que dó, hein? Religiosidade isso aqui, hein? Que igreja é essa? E ela completa, tô rindo aqui da barriga doer. Meu Deus, que saudade da inocência. Chegou o dia do casamento. Lembra do Saul, pastor? Lembro. Então, ele entrou comigo na igreja, o admirava como pai. E ela diz, entrou comigo na igreja, eu o admirava como pai. E pediu para guardar essa informação. Vamos guardar. Viajamos em lua de mel, tudo lindo. Ela põe um potinho de mel. O varão era soldado do exército. Os pais dele ajudaram bastante no início do casamento. No final do ano de casados, planejamos e desejamos muito nosso filho amado. Podia jurar que ficaríamos casados para sempre. Com a chegada do nosso pacotinho, ela fala, nosso filho, vieram também as dificuldades. Fui me aconselhar com meu pastor Saul sobre algumas ideias, nada de Deus que estava passando pela minha cabeça. E sabe o que descobri? Saul era apaixonado por mim. Eita.
Ah, E ela diz, segundo ele, era a vontade de Deus que nós tivéssemos um caso. Ai, gente, como pode, pastor das trevas? Deus fala que é pra ter caso com alguém? Dá licença, né? Por isso que eu falo, conheça da palavra pra você não cair no engano, porque o inimigo, ele é astuto. E ela fala, eu senti nojo, medo. Conversei com o varão sobre a conversa com Saul e as revelações que ele havia me feito. Mulher, meu mundo caiu quando o varão me responsabilizou por tudo. A culpa é sua? Agora a culpa é sua? O homem é um salafrário, um narcisista das trevas, pastor religioso, fingido, mentiroso, finge ser de Deus, é o capeta em pessoa. Aí você conta pro teu marido e ele fala que a culpa é tua. Você nasceu bonita? Aí a culpa é tua. Manda ele discutir com Deus que te criou. Formosa, linda, enfim. E olha aqui que ela disse que ele falou ainda. Ele disse que a culpa era minha, que eu devia ter dado condições da situação chegar ao ponto que chegou. E ela põe 3 emojis chorando. Nem preciso dizer que não consegui mais ficar na igreja. Saul hoje está preso. Tempo depois descobrimos que era matador de aluguel. O meu pai, um psicopata disfarçado de pastor. E além de assédio e estupro do gabinete da igreja. Meu Deus, o cara era um assassino, estuprador. Meu Deus. E ela põe em letra maiúscula, como eu fui imatura. Não fui sábia, saí de casa com o meu pequeno, achando que sabia o que era a vida de gente grande. Tínhamos problemas e hoje eu sei que faziam parte do processo da vida a 2. E ela vai para a parte 4. Deu ruim. Ela põe, deu ruim. E ela coloca observação. A palavra de Deus em Provérbios diz, coloco diante de ti bênçãos e maldição. Escolha, pois, a bênção, para que viva bem e sua descendência. Saí de casa decidida a não voltar mais, senti gente grande, me senti dona do meu próprio nariz. Nunca pensei nas consequências por minhas escolhas. Sem Jesus, sem marido, e ela põe 3 pontinhos. Não demorei nada para me envolver com o pai do meu segundo filho. E ela põe entre parênteses o gatinho malvado. Eita, isso era bonito. Ela fala totalmente diferente do varão. Esse relacionamento durou o suficiente para eu comer o pão que o capeta amassou. Meu Deus, com o rabo. Meu Deus do céu. O pão que o capeta amassou com o rabo. E ela fala, o gatinho malvado tinha olhos verdes. Eu o idolatrava. Até descobrir que o gatinho malvado estava me traindo com a minha prima. Ai, 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 que ódio, ela diz. Mulher, dei uma corça de pau nela. Corça, sei lá como é que fala isso. E eu sei, você vai dizer que ele deveria ter apanhado, né? Mas ela merece cada paulada. E ainda prometi que transaria com o marido dela assim que ela arrumasse um. Ainda prometi que transaria com o marido dela. Não pague o mal com o mal, vai ficar pior que ela. E ela põe entre parênteses o pai da minha caçula. Meu Deus do céu. Ele e eu avisei que se dormisse uma noite sequer em casa, jogaria uma panela de água fervendo com óleo na cara dele. E assim eu queria ver como ele... Ai, meu Deus do céu, como ele conseguiria me trair novamente. E ela fala, claro que ele foi embora de casa antes que eu cumprisse o prometido, né? Ha, 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 ha. Tu também é perigosa, hein? Deus é mais. E ela põe aqui um ponto aqui chamando a atenção, dizendo, não me orgulho da parte da minha história, dessa parte da minha história, mas é a minha história. Sim, tem que contar. O que importa é o que você fez com o que fizeram com você. Hoje, né? Tem que perdoar, seguir a vontade de Deus, porque se a gente for na carne, gente, ai, não dá certo não. Dá vontade, lógico que dá, né? Mas Deus fala, eu sou o seu vingador. Mas você se posicionou, né? E ele foi embora, funcionou, né? Mas não ia fazer isso não, pelo amor de Deus, gente. Não cria ideia aí, hein? Porque depois você ia presa, aí acabou com a tua vida. E ele lá, curtindo. Pronto, parte 5, ela põe o lobo rom da presa. Criei 5 anos depois, após o abandono do meu marido, tive o primeiro contato com o lobo bom. Ai, 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 cada nome que ela dá que é bom, é forte aí, hein? Gostei, criativa. 5 anos após abandonar o meu casamento, tive o primeiro contato com o lobo bom. Bom aonde? Vamos ver. Me afastei da igreja, mas sempre senti saudades. Porém, não me sentia mais pertencente, sabe? Numa dessas idas à igreja, uma irmã me entregou uma revelação. Ela viu um homem me observando com olhos fixos, uma arma na minha cabeça, um estupro e um caixão aberto. Nossa, tá repreendido em nome de Jesus, gente. O que é isso?
Que é isso? E ela diz, numa sequência de 7 cultos, mais ou menos, ela me entregou a mesma revelação. E na última revelação ela me disse que tudo aconteceria, só que eu não morreria. Deus me daria um livramento. E ela também pediu para guardar essa informação. Vamos guardar. Forte babado. Quando abandonei o meu casamento, ela diz, consegui um emprego em um restaurante no período da noite. Por anos fiz o mesmo caminho, indo às 15 horas, voltando às 2 da manhã. Nunca havia reparado um segurança de rua nesse trajeto. Até que um dia fui apresentada ao Lobo Bom por uma amiga em comum. Não demorou muito para ele me dizer que eu lembrava muito uma mulher que ele amou muito, a mãe de 4 filhos dele. Narcisista gosta de fazer isso, sabe? Ai, você me lembra a minha mãe, que eu amava muito. Ai, você lembra muito uma mulher que eu amei muito, né? A mãe dos meus filhos. Gente, já para criar uma coisa com você que na verdade eles estão só manipulando para você ter um vínculo ali com eles, emocional, né? Criar esse vínculo, e eles não têm nada disso, é só para você cair no conto do vigário. E ela continua, nunca o havia visto ou reparado nele, mas eu lembro de ter ouvido falar sobre ele coisas nada boa. E ela diz, mulher, olha que doideira, nunca cometam esse erro. O homem é bonito, charmoso e cheiroso. E ela põe entre parênteses, mal falado. Me perguntou se tinha chance de ficar comigo, respondi sem pensar, não tem. Gostei, não tem chance não. E ele então perguntou por que não, e respondi, porque não saio com vagabundo. Aí, ele engoliu a seco e perguntou, podemos ser amigos então? E respondi, amigos sim. E segui meu caminho, é só a oportunidade que ele precisava. Vai na conquista, adoram isso. É um jogo, tudo é um jogo e ele sempre tem que ganhar. Como era mãe solteira, nunca havia me envolvido com alguém da área onde morava. Começamos a conversar como amigos, trocamos telefone e sempre que saía do trabalho ele me acompanhava até próximo de casa. E lembro que em uma das conversas ele me pediu para não deixá-lo me ver com algum homem. Disse que entendia que éramos só amigos, mas que não sabia o que seria capaz de fazer caso me visse com um homem. Eita, já mostrou que não é coisa boa ser, hein? E ela fala estranho, né? Sim, muito. Pois é, uma noite saí do trabalho como de costume e não encontrei com o Lobo. Passei na casa do meu tio, onde os meus filhos ficavam para eu trabalhar. Era uma noite de festa, acabei esquecendo o celular. Naquela mesma noite o Lobo me ligou, já que não havia me visto na volta de casa, e meu tio atende o telefone e ela diz, pronto, eu viveria exatamente o que a irmã da igreja me revelou. Gente, o cara louco, hein? Tem uns que são assim, cisma com a pessoa, doente. Outro dia eu vi um vídeo, gente, de uma moça bem linda, influenciadora nas redes sociais, e eu vi uma reportagem, ela teve que denunciar, teve que chamar a polícia pro caso. O cara cismou com ela, que ela era namorada dele, ela nunca deu chance, ficava mandando mensagem, ela respondia, porque eram pessoas que seguiam ali o trabalho dela, e o cara foi descobrir até onde era a casa que ela tinha comprado, que ela ainda nem morava lá. Ele fez um vídeo pra tentar intimidar ela e tudo, ela começou a ser ameaçada por ele, falando que ia matar a família inteira, e ela denunciou, e vê se fizeram alguma coisa, nada. Aí ela foi e denunciou e foi atrás. Aí agora vão ter que fazer, né? Já devem ter feito. Louco. E ele ainda foi preso e falou que não era, que era só uma paixonite, mas que ele não ia fazer nada, e soltaram o cara. É desse jeito. No Brasil, eu vou falar pra vocês, viu? A lei é uma beleza. Continuando, vamos ver onde paramos aqui. Tá. Meu Deus. O Lobo arrombou a minha porta procurando o homem que atendeu o meu telefone. Quem ele pensa que ele é, se vocês nem tinham nenhum... Por isso que eu falo, tem que ter amizade, tem que ter nada. E ela fala, acordei no susto, sem entender o que estava acontecendo. De repente estava eu, na mira do revólver do Lobo, sendo violentada sexualmente. Gente, isso daqui é serial killer. Só me lembrava das palavras da mulher que dizia ser um livramento de Deus. Hoje consigo falar sem sentir as dores daquela noite interminável. Na manhã seguinte procurei um médico para fazer alguns exames e não fiz nenhuma denúncia. Era mãe solteira, o medo e a vergonha não me deixaram falar. Sofri calada. Alguns dias depois voltei à igreja que havia recebido a revelação e Cris, pasme, antes de falar alguma coisa,
Passou na porta da igreja um monte de cavaleiros e o lobo estava entre eles. A irmã levantou do lugar que estava, veio até mim e disse, e ela põe tudo em letra maiúscula, o Senhor Jesus mandou te falar que aquele que vai ali nunca mais te fará mal nenhum. Glória a Deus. E me agarrei nessa fala e eu segui a minha vida. 10 anos se passaram. Uau! Parte 6, minha maior perda. Lembra da prima Talirica? Talirica, você não deu nome pra ela, pelo menos. O que significa isso? Essa palavra eu não conheço, Talirica. A prima narcisista, né, traíra, e ela coloca risos. Peguei o marido dela na cama dela. Como assim? E ela põe entre parênteses, Deus foi tão bom comigo nesse episódio. O cabra era ruim demais, vamos chamá-lo de presente de grego. Nem a camisinha sabia usar, o negócio foi bem eca, sabe? Ai, gente, você se colocou a isso, se sujeitou a isso, é vingativa, hein? Espero que hoje você não seja mais essa daí, do passado. Ai, gente, se sujar esse nível... E ela fala, dias depois saiu de dentro de mim a camisinha. Ai, que nojo. Claro que engravidei, né? Ai, meu Deus, vai piorando o negócio. 3 filhos, um de cada homem. Agora vinha uma menina e eu precisava sossegar. Afinal, não podia correr o risco de colocar a vida da minha menina em perigo. Decidimos morar juntos para criar a nossa filha. Eu não me dava conta que Deus estava me dando uma nova oportunidade. O relacionamento era tranquilo, meio sem graça, mas tínhamos princípios. Nos respeitávamos, era normal. Até eu resolver aceitar Jesus novamente e entender que deveríamos nos casar, já que eu gosto de interagir na igreja. O presente de grego não queria casar e eu arrebitei o nariz e decidi me separar então. Preferia ficar sozinha do que ficar com alguém que não queria casar comigo. Era só orar, né? Ela diz, Deus resolveria isso facinho. E de novo a desobediência aflorou em mim. E ela diz, mulher, 3 meses depois, uma parte de mim seria arrancada. Como fiz tanta coisa, tanta besteira, eu sempre me preocupei em cuidar bem dos meus filhos. Nunca deixei faltar nada. Como pobres, os meus meninos sempre tiveram tudo. E sempre incentivei o esporte, a cultura, a educação. E ela completa, faltou o mais importante, não apresentei Deus para os meus filhos. Meu menino de 16 anos estava classificado para a Copa da Rússia em artes marciais. E ela diz, mulher, meu filho saiu do pódio para uma boca de fumo. E não consigo descrever a dor que vivi quando descobri. E depois de 60 dias, eu estava enterrando meu filho. Meu Deus do céu, meus sentimentos. E ela põe vários emojis chorando. Ó, o trovão. Parte 7, o retorno do lobo. Meu Deus, quem é esse já? Porque foram tantos, é o lobo bom. O primeiro foi, deixa eu lembrar aqui, ela fala que é casada com o lobo bom há 8 anos. Ela ainda tá com ele. Ela tem 42 anos, é cristã. Lidera um grupo de mulher pela misericórdia de Deus. Ela fala da infância dela. Aqui ainda não tinha nenhum desses. Nos 15 anos o Saul, né, o pastor lá, que depois falou que era apaixonado por ela, na vida adulta foi o varão. O varão foi o primeiro, né? Depois veio... depois do varão veio o bonitão lá, que ela falou que era bonitão. Quem era esse? Deixa eu ver. O varão era soldado do exército. Tá, mas qual foi o outro depois do varão? Foi o estuprador. O lobo bom. O lobo bom foi esse. Eu já nem sei mais quem foi. Lobo bom. Foi esse aí, né? Pelo que eu entendi. E o presente de grego. Tá. Que foi esse que ela casou, que tava com a prima. Cada história, gente, que eu já me perco aqui com tanto narcisista. Pronto, continuando. O retorno do lobo. Ao saber que meu filho mais velho estava na boca de fumo, o lobo reaparece. Me falou que foi orar para Deus não deixar o meu filho tirar satisfação com ele pelo ocorrido há 10 anos atrás. Segundo o lobo, Deus o havia dito que deveria orar por mim, mas que não deveria orar por mim sem antes me pedir perdão pelo que havia me feito.
Cris, eu estava tão perturbada com a situação do meu filho que respondi na hora que já havia perdoado e que meu filho não iria tirar satisfação porque eu não havia falado com meu filho sobre o abuso. E ele me perguntou, então vamos à igreja comigo? Confesso que tive medo no primeiro momento, mas depois gostei da ideia, sabe? Meu Deus do céu, esse é o estuprador? E ela fala, só para constar, havia me afastado da igreja novamente. Chegou o dia de irmos ao culto. O dia não passava e eu só pensava no momento de estar perto dele. Não entendi nada porque estou me sentindo assim. E ao entrar no carro limpo, cheiroso, fiz uma oração a Deus. Senhor, não deixe esse homem me matar e sumir com o meu corpo. Me guarda do mal que ele pode me causar. Amém. E fomos. Chegando na igreja, fiquei impactada com o carinho de todos. Como todos o tratavam. Como assim, eu pensava, esse homem amado e aclamado pelas pessoas não pode ser o mesmo que me fez tanto mal há 10 anos. E Cris, o culto foi no domingo. Na quinta-feira da próxima semana estava totalmente entregue a esse homem. Sabe aquela sensação de anestesia? Sabe aquela sensação de anestesia? Por alguns dias, até a dor do meu filho estar naquele lugar de morte, eu parecia não sentir. E ela fala aqui que naquele dia, né, ela falou o dia aqui, o meu filho foi alvejado por um tiro e morreu. Quem estava comigo, cuidando de mim, me consolando? O lobo, ela diz. Nunca havia me sentido tão amada e cuidada, mesmo sabendo que o varão me amou como ninguém. Agora com o lobo parecia ser recíproco, sabe? Era perfeito, a pegada, o carinho, o olhar, o cuidado, não sei explicar o que senti e nem como acabou. KKKKK. E ela completa, estávamos morando juntos, era muito amor, tudo de bom e do melhor. Minha filha era chamada de Narizinho, só tínhamos uma regra inegociável, todo domingo tínhamos que ir para a igreja. E logo me interessei pelo serviço da igreja, que despertou a necessidade de casar. E ela diz, sério? E ela fala, observação, quando o lobo reapareceu, eu estava vivendo o pior momento da minha vida, o luto. Estava feia, pesava 115 quilos, mas estava bem comigo mesma. Me sentia uma gordinha gostosa. Passamos por um gabinete pastoral e fomos orientados a nos casar. Após a conversa com o pastor, eu estava eufórica com a ideia de eternizar aquele momento em que a felicidade do relacionamento era tanta que eu nem tinha tempo para sofrer ou viver o luto. Sentamos para falar sobre o casamento e a condição dada por ele era que eu emagrecesse 5 quilos. Meu Deus, já casou com condição, meu filho, você não aceita como eu sou, então é melhor nem casar. Só aí daríamos entrada no casamento. A condição, ou você emagrece ou não tem casamento. Que é isso, gente? Eu não me aguento. E eu não sei onde estava o meu amor próprio nesse momento. Decidi e emagreci 30 quilos. Uau! E ela diz, finalmente estávamos casando. Havia recebido uma indenização de 30 mil que estava disposta a preparar uma festa de casamento. E ele não quis fazer a festa, implorei e nada. Minha mãe levou meus filhos para a casa dela para ficarmos mais à vontade. E ela diz, ai, doce ilusão. Fomos a um restaurante após o casamento e o lobo só reclamava que podia estar fazendo um monte de coisas com dinheiro investido no almoço. Meu Deus do céu. No dia seguinte ao casamento, o infeliz estava falando com o filho que só se casou por causa da igreja. E ela fala, lembra da mulher que eu lembrava? É que ele disse que você lembrava ela, né? A mãe dos filhos dele, de 4 dos 10 filhos que a criatura teve e pôs no mundo. Meu Deus do céu. Escrevendo esse relato, percebo onde o amor acabou exatamente quando me animei para casar. Do casamento para cá, vendo um terreno e uma casa que não via a cor do dinheiro. A indenização investi totalmente nele com habilitação, carro, já que quando casamos ele tinha um Fiorino velho. Quando começou a desvalorização, eu comecei a viver meu luto. Na verdade, não podia chorar porque meu filho teve o que procurou. A minha mãe não gosta de mim, segundo o lobo. Sou burra e não soube educar os meus filhos. Na igreja ninguém gosta de mim. Nada do que eu faço ou acredito é válido. Ele me leva nos meus trabalhos e ela fala, sou diarista e cada dia estou em um lugar. Tudo que eu tenho e sou eu devo a ele. A minha filha virou um motivo das brigas porque ele é incapaz de assumir responsabilidades. Aos olhos do lobo, sou totalmente responsável por tudo que dá errado.
Hoje estou no estágio reativo que me traz um forte sentimento de fracasso por me deixar contaminar por tanta amargura ao invés de constranger com o amor que sempre tive pelo próximo. Sim, você precisa de terapia, viu? Vamos ver aqui se você já está fazendo. E ela vai para a parte 8. O que descobri sobre o transtorno de personalidade narcisista? E ela põe um ponto de interrogação. Segundo alguns estudos, entendi que esse transtorno se dá com a não formação de uma parte do cérebro responsável pela empatia, que nos faz nos colocar no lugar do outro, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Em Gênesis, quando Deus procura por Adão no jardim e pergunta quem te falou que estava nu, Adão se excluiu de qualquer responsabilidade por ter desobedecido a ordem que Deus o havia dado de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, responsabilizando ao próprio Deus que lhe dá Eva, né? Por lhe dar Eva, como ajudadora, transferindo toda a culpa para Eva. E se alguém me perguntasse qual a origem desse transtorno maldito, essa seria a minha explicação. E ela fala, o buraco que esse transtorno causa é corrosivo e contínuo, trazendo uma leve sensação de alívio quando consegue arruinar com as estruturas emocionais de alguém ou suas vítimas. A busca por alívio é constante, por isso é tão destrutivo. É a dependência emocional, por isso que tem que tratar, a terapia, né? Deus acima de tudo, é um processo. E ela fala, nós vítimas ou sobreviventes só conseguiremos superar quando entendermos quem somos em Jesus Cristo. E ela fala, e é tão fácil se distrair e esquecer que somos representantes do reino de Deus aqui na Terra e reconhecer todos os dias nossas escolhas erradas e entender que podemos tirar a legalidade que damos no mundo espiritual para o agir das trevas. Sim. E ela fala, ainda temos dúvidas, ela põe a parte 9. Me pego muitas vezes me perguntando se o erro está em mim. Dá para me proteger sem fugir? Ela põe uma pergunta. Qual o parâmetro que tenho para entender que não sou eu quem precisa de mudança? Será que um dia vou conseguir amar alguém além do mal que possam me fazer? E essas e outras dúvidas permeiam a minha cabeça. Busco em Deus a resposta e estratégia para avançar no processo rumo ao propósito. E agora parte 10. Eu acho que ela não faz terapia não, gente. Precisa. Essas questões, essas coisas, você tem que buscar na raiz, desde a tua infância, para entender essas feridas, a dependência emocional, os traumas, né? Tem muita coisa aí que ainda falta ser trabalhada, mas se você se permitir, você vai conseguir. Com a ajuda de Deus. E ela fala, Cris, sua linda, agradeço a Deus pela sua vida e por esse canal que nos impulsiona a fazer o caminho de volta. Ao escrever o relato, é possível o nosso reencontro, onde fica claro cada erro cometido diante das consequências vividas. E ela finaliza dizendo uma mensagem aos sobreviventes. A palavra de Deus nos orienta a amar o próximo como Deus nos amou. Jesus não se corrompeu com a maldade que viu e viveu na pele. Pelo contrário, contagiou a poucos com o que tinha de melhor, porque sabia quem ele era, o Filho do Deus vivo. E nós o que somos? Ela diz, ainda hoje, 2000 anos depois, o exemplo de Jesus nos atrai a tentar ser imitadores de Cristo como ele foi de Deus, o Pai. E ela finaliza, perdão pelo texto gigante, tentei resumir ao máximo. Cris, caso leia o meu relato, poderia pôr o título de Lobo Bom, o Lobo Bom, para eu ouvir a sua narrativa que eu amo. E lembrem-se todos, aquele que começou a boa obra em nós é fiel para concluí-la. A minha história pode ser um tijolinho na sua construção, como a história de muitos tem sido na minha. Sim, Deus diz para amar ao próximo assim como você se ama. E o amor próprio, ele é fundamental. E ele vem do amor de Deus por nós. Então, lógico que a gente não deve se corromper e ficar com ressentimento, com mágoa, amargura no coração, porque essa não é a vontade de Deus. Nós não devemos pagar o mal com o mal, entregar assim a Deus todas as coisas, pois Ele é o nosso vingador. Não devemos nos corromper e mudar quem nós somos por conta do que fizeram com a gente, é o que fazer com aquilo que fizeram conosco. No seu caso, eu vi claramente que você precisa de terapia. Eu não sei se você está fazendo, pelo que eu entendi, não. Pelo que eu entendi, você ainda está nesse relacionamento com esse último, é isso? Ficou meio confuso em algumas partes, né? Os capítulos que você foi colocando não teve uma conclusão, mas ficaram os pontos principais, né? Agora busca ajuda porque senão
você vai ficar presa nesse lugar ainda mais tempo e com certeza Deus tem um propósito para você viver. O que interessa é daqui para frente. Você se arrepende das coisas que você, no caso, fez, né, que não era de agrado a Deus. Você tem buscado a Deus acima de todas as coisas. Você tem buscado cuidar da sua emoção, dos seus sentimentos, das suas emoções, né, a parte emocional que é em terapia. Cuidar também do seu físico, que é o templo de Deus. Temos que estar em harmonia, mas eu posso dizer para você, se você se permitir, você perdoar e sair de todo esse lugar aí, Deus vai usar tudo isso que mais te feriu, Ele vai te dar a força que você precisa para você superar tudo, e assim você também será um instrumento no exército de Deus aqui nessa terra, né? Poderoso, porque eu creio que você tem um coração bom, intenções no seu coração, mas as feridas ainda estão muito abertas, tem que cicatrizar, então vai atrás disso que você vai conseguir, né? Para honra e glória do Senhor, será mais um testemunho de vida e com certeza outras vidas serão alcançadas. E essas perguntas que você tem ainda sem resposta, pode deixar que Deus vai te dar a resposta de cada uma delas. E terapia também você vai ter essa ajuda, tá bom? Busque, me chama no privado, nós temos uma equipe de terapeutas, eu também atendo. E aí você vai poder ser atendida, acolhida, e você vai poder encontrar esse caminho aí de uma forma mais leve e passar por esse processo. É isso aí, gente. Obrigada pelo carinho, por vocês estarem sempre aqui. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal, deixa aí seu comentário para ela, tá bom? É isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe e até o próximo relato. Tchau, tchau.